sei se você já percebeu como nossa vida é tão corrida, nossa agenda tão complicada, tão cheia de coisas, onde falta tempo para tudo. Às vezes parece que aquela frase do filósofo Maquiavel vem à tona, onde os fins justificam os meios. A gente passa por cima de outras pessoas querendo atingir as nossas metas, fazer as nossas próprias vontades. E a frase de outro filósofo, chamado Thomas Hobbes, parece que faz mais efeito ainda. Ele diz que o homem é o lobo do próprio homem. Não sei se isso já aconteceu com você alguma vez, mas será que alguma vez alguém já te ofendeu? Alguém já te causou algum mal? Alguém te magoou? Diversas pessoas são machucadas todos os dias, simplesmente por causa de outras pessoas. Isso é real na minha vida, já sofri tanto por causa de outras pessoas que me machucaram, que fizeram mal para mim, e provavelmente isso aconteceu na sua vida também. Mas o mais interessante é ver que as pessoas que fazem o mal não percebem, e aquelas que sofrem isso não conseguem perdoar. De acordo com a Bíblia, devemos perdoar. Efésios 4:32 declara: "Antes sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo." Outro texto que fala sobre isso é Colossenses 3:13. "Suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazeis vós também." A chave nos 2 versículos das Escrituras é que devemos perdoar aos outros, como Deus nos perdoou. Por que perdoamos? Porque já fomos perdoados. O perdão é algo difícil de fazer. Pedir perdão para alguém quando você sabe que está errado já é difícil. Imagine então perdoar alguém que nem mesmo sabe que lhe machucou. Isso aconteceu comigo há cerca de 10 anos atrás. Hoje eu tenho 25 anos. Na época eu tinha apenas 15 anos de idade. Minha mãe começou a ficar doente. Ela começou a ficar surda do ouvido esquerdo. E fez vários exames, mas nunca descobriu o que era de verdade. Passado um tempo, ela começou a sentir algumas coisas estranhas. Ela bateu o carro na esquina de casa, porque ela não estava tendo uma boa visão do seu olho esquerdo. Ela não conseguia enxergar o carro que estava vindo na outra direção. Com isso, meu pai ficou muito assustado e levou minha mãe para fazer mais e mais exames. E finalmente, em alguns desses exames, eles descobriram que minha mãe tinha um tumor benigno atrás da orelha esquerda. Os médicos fizeram vários e vários exames para identificar esse tumor, e nos exames saiu que ele tinha o tamanho de um grão de feijão, bem pequeno. A cirurgia para eles ia ser super fácil, super tranquila, e em pouco tempo ela estaria restabelecida e estaria junto com a nossa família novamente. Mas não foi o que aconteceu. Ela fez a cirurgia e quando os médicos abriram sua cabeça para retirar esse tumor, o tumor não era mais o tamanho de um grão de feijão. Ele era, na verdade, o tamanho de uma laranja, que seria praticamente o tamanho do meu punho fechado. Houveram algumas complicações durante a cirurgia, mas deu tudo certo, eles conseguiram remover esse tumor. Ela foi para o quarto, ficou em coma induzido mais alguns dias, só que com a pressão craniana tão forte, ela teve que fazer uma nova cirurgia, porque havia um coágulo de sangue no espaço que ficou dentro da sua cabeça. Ela fez essa nova cirurgia, foi tudo certo novamente, deu tudo certo. Só que um dia depois, ela veio a falecer. Ela não resistiu. Foi um período tão difícil para mim, meu pai, para meus irmãos, para nossa família. Esse período de luto, período de perda, a saudade, a falta que fazia. Mas eu lembro que cerca de 2 semanas após a morte da minha mãe, eu ouvi meu pai conversando com alguns amigos da igreja, e eles estavam comentando que não era possível tudo o que tinha acontecido sem que houvesse algum erro médico, porque os exames mostravam o tumor do tamanho de um grão de feijão, mas durante a cirurgia o tumor era muito maior, do tamanho de uma laranja. E aquilo foi tão forte para mim, eu comecei a pensar que a pessoa que eu mais amava e que eu tinha perdido podia ter morrido por causa de um erro médico, porque alguém foi negligente, porque aconteceu alguma outra coisa, e eu comecei a guardar um ódio no meu coração. Eu nunca vi o médico, não sei o seu nome,
Mas eu tinha um ódio no meu coração tão forte com relação àquela pessoa que me impedia até de viver algumas vezes. E isso começou a aumentar cada vez mais no meu coração e foi tão difícil lidar com isso. Se eu encontrasse ele na rua, mesmo sem conhecer, e eu passasse a conhecê-lo, eu não sei nem o que eu faria. Mas com o tempo eu comecei a entender que aquilo fazia mal para mim, que provavelmente esse médico não perdia suas noites de sono pensando no mal que poderia ter feito à minha família. Mas eu sim, perdi as minhas noites de sono por um ódio que eu guardava dentro do meu coração. Foi então que eu finalmente entendi que eu precisava perdoar esse médico. Afinal de contas, se Jesus já havia me perdoado por todos os erros que eu havia cometido, quem era eu para não perdoar esse médico? Eu nunca entrei a fundo na questão, para saber se realmente foi um erro médico ou não. Nunca entendi isso e nunca fui atrás para descobrir. Mas o que eu entendi é que eu realmente precisava perdoar esse médico. E quando eu finalmente consegui fazer, por mais difícil que tenha sido, foi como se eu tirasse um peso das minhas costas. O perdão seria simples se tivéssemos que perdoar simplesmente aquelas pessoas que estão arrependidas, mas a Bíblia nos mostra que a gente tem que perdoar incondicionalmente. Quando você não perdoa, você gera sentimentos de raiva, amargura, ressentimento, e essas características não são próprias de um cristão. Na oração do Pai Nosso, pedimos a Deus que nos perdoe de nossos pecados, assim como perdoamos aos nossos devedores. Jesus disse em Mateus 6, 14 e 15, porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. As pessoas que se recusam a perdoar ainda não experimentaram elas mesmas o perdão de Deus. Quando falhamos, desobedecemos a Deus e contra Ele pecamos. Quando você comete o mal a alguma outra pessoa, você não peca somente contra ela, mas peca também contra Deus. Quando olhamos para a grandiosidade de Deus em nos perdoar, não podemos reter essa graça simplesmente para nós mesmos. Com certeza, você e eu já pecamos infinitamente mais vezes do que qualquer outra pessoa possa vir a pecar contra você algum dia. Se Deus nos perdoou de tanto, como podemos recusar perdão a outros por tão pouco? Jesus nos ensina sobre perdão em uma parábola que se encontra no livro de Mateus. Nessa parábola, um rei chama seus servos para acertarem as dívidas que ele tinha com seu reino. Ele chama um servo que devia cerca de 10.000 talentos. Para você ter uma ideia, o talento que significava 26 quilos de um metal precioso. Esses 10.000 talentos era uma dívida praticamente impagável. E este servo pede mais tempo para o rei, para que ele pudesse pagar. E o rei age de misericórdia e perdoa este servo de toda a sua dívida. Esse servo sai feliz da presença do rei, mas encontra o seu conservo, que também tinha uma dívida para consigo. Este seu conservo lhe devia 100 denários. Um denário significa um dia de trabalho, para trazermos a nossa realidade dos dias de hoje. Só que este servo que havia recebido perdão não agiu da mesma maneira para o seu conservo. Seu conservo pediu mais tempo, pediu paciência, mas ele não o perdoou e o mandou para a prisão até que pudesse pagar a sua dívida. Alguns de seus companheiros viram o que havia acontecido e levaram o fato ao rei. O rei chamou novamente esse servo à sua presença e ele disse que esse servo deveria ter perdoado assim como o rei o havia perdoado. E por ele não ter feito isso, este rei o entregou aos torturadores até que ele pagasse a sua dívida. Não sei se você magoou alguém ou se você precisa pedir perdão para alguém. Quero te pedir hoje que você faça isso. Você tire esse peso das tuas costas, assim como eu fiz um dia. Não importa se esse perdão que você vai ter que pedir ou que você vai ter que liberar seja do tamanho de um grão de feijão ou do tamanho de uma laranja. Jesus levou na cruz todo o nosso pecado. Se Ele já nos perdoou, quem somos eu e você para não perdoar também?